Então, dando início bom dia a todos, dando início ao trabalho dessa tarde, vamos passar ao seu secretário para o pregão dos processos, observar a ordem regimental. Processo número 3 da pauta é o RO número 299-2015-182. Relatora a doutora Maria Laura Franco Lima de Faria, revisor doutor João Bosco Pinto Lara. Os recorrentes são a CBTU e Gustavo de Oliveira Miranda, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Breno Franklin Brandão da Silva, pelo recorrente Gustavo. 3 da pauta. Número 3 da pauta, a relatora para a súmula do seu voto. O doutor Breno esteve lá no gabinete, levou um memorial e eu tive o prazer de examinar. A minha súmula são 2 recursos, né? O recurso da CBTU e do Gustavo, do reclamante Gustavo. Eu estou conhecendo dos 2. No mérito, estou negando o provimento ao da reclamada e dando parcial provimento ao do autor. Para crescer a condenação, o pagamento de parcelas vincendas relativas às diferenças salariais deferidas, enquanto o obreiro permanecer enquadrado no sistema 3 do cargo de assistente operacional, até a data da implantação do salário decorrente do reenquadramento em folha salarial. Mantém o valor da condenação por entender que ainda está compatível. Só aguardo o primeiro voto divergente, doutor. Boa tarde a todos. Doutor João. Eu estou de acordo com o relator. Também estou de acordo. Então, o doutor Breno também esteve lá conversando comigo. A unanimidade prevalece o voto na forma de uma proposta pela relatora. De nada, doutor. Processo seguinte. É o 11 da pauta, é o AP número 4-2013-073. Relatora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria, revisor, doutor Helder Vasconcelos Guimarães. Agravante Naturalis Agropecuária Limitada, ME, e agravados Suniai Ângela Zonta Beraldo e Frigorífico Tamoio Limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Adriana de Carvalho Nader, pela agravante Naturalis. 11. Palavra relatora para a súmula do seu voto. Boa tarde, doutora. Recurso da Naturalis. A súmula é a seguinte: eu estou rejeitando a preliminar arguída e conhecendo o agravo de petição. No mérito, estou negando o provimento. Custas pela agravante 4426. Doutora, tem a palavra. Certamente, a turma analisou o recurso e, conforme já exposto, formou sua convicção. No entanto, cumpre-me por ofício aviar todos os esforços para modificar o douto entendimento. Após a interposição do recurso em apreciação, o juiz de primeiro grau proferiu a decisão que reuniu as execuções movidas contra o frigorífico Tamoio Limitado, no total de 41 processos. Incluiu a agravante no polo passivo de todas elas e determinou o sobrestamento do curso das ações até o trânsito da decisão agravada, elegendo esse processo o piloto dos demais. Apesar do volume de ações, todas as ações foram propostas entre 2011 e 2015, 6 a 9 anos após a cisão das empresas Tamoio e Naturalis. A controvérsia se dá com base no artigo 2º da CLT, que rege as situações em que 2 empresas com personalidade jurídica própria estejam sob direção, controle ou administração de outro, conceito esse que foi alargado pelo entendimento pretoriano de existência de coordenação vertical ou horizontal entre elas, ou de existência de trabalho em prol de objetivo comum. O direcionamento da execução contra a agravante se deu em razão de afirmação de existência de grupo econômico baseado em parecer do Ministério Público, folhas 253, 254, lançado em reclamação trabalhista, em outra reclamação trabalhista, movida por Marilda de Oliveira contra o frigorífico Tamoio, fundamentado em consulta ao cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Houve alegação de confusão patrimonial pela exploração de minério e plantação de eucaliptos.
essa decisão ainda não transitou em julgado e ela não faz parte desse processo da reunião, dos processos reunidos. Os processos reunidos nesse processo piloto são da primeira vara do trabalho. Esse processo em que houve o reconhecimento de grupo econômico é um processo que tramita pela segunda vara do trabalho de Poços de Caldas. A questão posta leva a seguinte indagação. A agravante Naturalis Agropecuária e a empregadora da reclamada Frigorífico Tamoio formam um grupo econômico? A resposta à pergunta é não. Não, porque a Naturalis Agropecuária, antes denominada Tamoio Participações, é fruto da cisão da empresa Frigorífico Tamoio, cujas cotas lhes foram atribuídas em sucessão de seu pai, pai de todos os sócios. Após a sucessão, e em razão das divergências familiares, os sócios optaram pela separação, que se deu na forma de cisão em março de 2006. Cisão essa que foi devidamente registrada na junta comercial. Na cisão, menos de 20% do patrimônio líquido da empresa Frigorífico Tamoio foi transferido para a nova empresa. A empresa cindida seguiu com as suas atividades com patrimônio líquido de cerca de 45 milhões de reais. Cada empresa passou a ter existência própria, conforme demonstram os contratos de cisão de folhas 240 a 249. A empresa Frigorífico Tamoio ela está ativa e permanece em atividade até a presente data. Não há coincidência de sócios das empresas Naturalis Agropecuária e Frigorífico Tamoio, e nem há relação de coordenação ou subordinação entre elas. Os sócios da empresa Frigorífico Tamoio são Maria da Chaga Sarte e Rodolfo Sarte. Os sócios que compõem a empresa Naturalis são Sandra Helena, Sônia Cristina, Sofia, Rogério, Rubens Marconde Sarte e Rafael Sarte. A identidade de sobrenomes e o fato de serem membros da mesma família, por si só e isoladamente, não é elemento que indica grupo econômico. A agravante, em razão da cisão, inicialmente adotou o nome de Tamoio Participações Limitada, cuja finalidade social era a administração de bens próprios, conforme o contrato social. Em 2013, ela modificou o seu nome para Naturalis Agropecuária e incluiu o plantio de eucaliptos em sua finalidade social, para que pudesse arrendar os imóveis de sua propriedade para o plantio de eucaliptos. Também não há confusão patrimonial das empresas, conforme o entendimento do Ministério Público. As certidões do cartório de registro de imóveis anexadas aos embargos demonstram que o imóvel de propriedade da Naturalis tem matrícula distinta do imóvel de propriedade do Frigorífico Tamoio e que se trata apenas de propriedades homônimas, Fazenda Colina, o que gera a confusão. E quanto aos contratos de fornecimento de bauxita, conforme foi esclarecido nos embargos, as jazidas em lavra ou não e recursos minerais e potenciais de energia são propriedades distintas do solo, conforme o artigo 176 da Constituição Federal, que para efeito de exploração e aproveitamento pertencem à União, garantido ao concessionário a propriedade do produto de lavra. O Frigorífico Tamoio obteve o direito de lavra no ano de 2002, antes da cisão, conforme o documento de folhas 292, que é o registro da lavra no Departamento de Patentes Minerais. Em razão da cisão, a propriedade da superfície do imóvel, ela passou para a Naturalis. Mas o direito de lavra, como ele é independente, ele continuou pertencendo ao Frigorífico Tamoio. É o Frigorífico Tamoio quem explora o solo e ele que recebe, que se aproveita da exploração mineral. A Naturalis, ela não tem proveito nenhum disso, porque ela não tem interferência
ela não tem domínio, é potestativo o direito de lavra. Ela não pode se opor a que o frigorífico Tamoio explore os recursos minerais que estão no subsolo da propriedade dela. Em decorrência da lei, esse fato não pode ser interpretado como elemento autorizativo do grupo econômico. E, finalmente, com relação à suposta movimentação de contas, em que se fundamentou também o parecer do Ministério Público e a decisão, houve uma consulta ao cadastro de clientes do sistema financeiro. De fato, essa consulta de folhas 321 e 327. A consulta informou que até o ano de 2006, que foi o ano da cisão, a sócia, Sônia Cristina Sartre, que era sócia do frigorífico Tamoio, ela movimentava as contas do frigorífico Tamoio, porque ela era responsável pelo departamento financeiro. Por essa razão, o nome dela e o CPF dela aparecem na consulta ao cadastro. Só que, conforme Vossas Excelências podem analisar, essa consulta, ela indica que essas contas foram abertas a partir do ano de 1982 até o ano de 2005. A cisão ocorreu no ano de 2006. Após março de 2006, a consulta demonstra que não houve abertura de contas em nome do frigorífico Tamoio vinculadas ao CPF dos ex-sócios. Por fim, as peculiaridades deste caso são similares ao agravo de petição 946.2003.022.106.00-9, julgado por essa turma, no qual se afastou a responsabilidade da empresa agravante. É o que eu espero que gostaria que Vossas Excelências revissem o caso, comparassem com o acórdão paradigma e modificassem o entendimento já expressado. Muito obrigada. A sustentação oral da doutora acrescenta o seguinte, que realmente nessa cisão que ocorreu em 2006, a transferência de parte do patrimônio do frigorífico Tamoio foi para a empresa Tamoio Administração e Participações Limitadas, que hoje a denominação é a Naturalis, Sim. que é a recorrente. Sim. E que também essa sócia Sônia, que movimentava todas as contas e que deveria ter parado de fazer isso em 2006, continuou com a mesma movimentação, a prova dos autos revela, e inclusive com abertura de conta nova em 2009, etc. Então, acho que a demonstração do grupo econômico aqui é patente. E não vejo como alterar essa solução para o caso. A sentença está correta e, por esse motivo, eu estou negando provimento. Os detalhes estão no voto, aí Vossa Excelência vai ter acesso, né? Não tem nenhum problema. Estou de acordo, senhor. Eu também vou acompanhar. A situação aqui é diferente daquele que a doutora se referiu, que eu fui relatora. Não havia nenhum nexo entre as duas empresas, nem esse elo familiar, nem a prova de que tinha havido depois a movimentação de valores. Então, a situação, houve até um litígio entre aquelas duas empresas, situação diferente. Então, aqui eu acompanho a relatora e o voto prevalece à unanimidade. Processo número 39 da pauta é o AP número 2626-2009-058. Relatora, doutora Mônica Sete Lopes, revisor, doutor Márcio Zezé Bende. Agravante SA, Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, e agravados Alessandro Oliveira Duarte, Coopervisa e Casa do Fazendeiro de Formiga Limitada, ME. Inscrito para sustentação oral, doutor Evandro Braz de Araújo Júnior, pela SA Vigor. 39. 39 da pauta, eu conheço e nego provimento. Doutor, tem a palavra. Sim, senhora desembargadora, presidente secretária da turma, relatora, presidente do processo, demais membros que acompanham, doutor representante do Ministério Público, senhor secretário e demais presentes. Excelência, trata-se aqui
o agravo de petição de um tema até bem interessante. O que aconteceu? Foi feita uma segunda penhora em um bem imóvel já penhorado pela hora agravante, que é a terceira interessada no presente feito. Havia uma primeira penhora no juízo cível, garantindo uma execução no juízo cível. No juízo trabalhista, após alguma tramitação regular do processo, mas muito embora a tramitação regular, afinal chegou-se num acordo, e no acordo colocou-se também a penhora em cima deste bem em comum. Esse bem comum, Excelência, estava com a primeira penhora não só gravada, como registrado no cartório de registro de imóvel competente lá da comarca de Formiga. Ou seja, tinha-se conhecimento dessa penhora, primeira penhora feita pela hora agravante. Ao fazer essa segunda penhora, o juízo de primeira instância trabalhista, no caso da primeira vara de Formiga, primeira vara de trabalho de Formiga, ele mandou oficiar o juízo civil, informando que está-se-ia levando a leilão referido bem pela Justiça do Trabalho, muito embora a primeira penhora no juízo cível. A hora agravante ficou assustada, porque já havia penhora anterior, gravada no cartório de imóveis, assegurando o seu direito numa execução que move contra a casa do fazendeiro. E, então, peticionou-se em juízo, pedindo para que, se feito o leilão, o produto desse leilão fosse colocado à disposição do juízo da primeira vara cível de Formiga, para satisfação do débito exequendo nessa primeira penhora e o que sobejar para pagar a parte referente ao acordo feito no juízo trabalhista. Foi indeferido o pedido, Excelência, dizendo, por um motivo único e simples, de que, em tese, haveria preferência do crédito trabalhista. Aí vai a questão, Excelência. A preferência do crédito trabalhista só tem razão de ser se houver insolvência, se houver falência, se houver recuperação judicial. Por quê, Excelência? Porque, indo para o juízo universal, claro, seja da insolvência, da falência, da recuperação judicial, aí sim poderia se falar em ordem de crédito. Primeiro trabalhista, depois tributário, depois os credores, cronografados, aquela questão toda. Mas, não sendo insolvente a parte, ou seja, não havendo um processo de insolvência, ou não havendo um processo de recuperação judicial, ou não havendo falência decretada, caso dos autos, deve ser observada a penhora feita, vamos dizer assim, pode até haver duas penhoras, desde que a primeira penhora com leilão já satisfaça o primeiro crédito e sobre mais alguma coisa. Agora, em outra hipótese, Excelência, que inclusive é o que está sendo requerido pela hora agravante, mas em outra hipótese, Excelência, não é possível. Não é possível por quê? Porque o artigo 612 do Código de Processo Civil, à época, o artigo 612 do Código de Processo Civil à época, 1973, porém, ainda nesse novo código, manteve-se praticamente a mesma redação no artigo 797 do novo Código de Processo Civil. Ele é claro, no sentido de que, ressalvado, permito-me ler aqui, ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, o artigo 751.3, do CPC antigo, realiza-se a execução no interesse do credor, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Ou seja, a penhora deve seguir a ordem dela, de preferência, sendo a primeira penhora, o primeiro credor deve receber tudo, se sobrar alguma coisa, daí para o segundo, se houver uma terceira penhora, se o bem ainda comportar. E aqui fala claramente que a única hipótese, ressalvado o caso de insolvência do devedor, ou seja, não é o caso do processo. Então, essa ressalva que foi feita, que é insolvência, que é
a questão da falência ou a questão da recuperação judicial, não existe nos autos. Se não existe aqui nos autos, porque não foi decretado nada disso, não há que se falar em crédito preferencial trabalhista, excelência. Havendo a penhora, uma primeira penhora de um credor que assim o fez, e, nesse caso, excelência, o fez, salvo engano, em 2003, né, essa penhora, não pode, agora, né, dar uma preferência ao crédito trabalhista sem que ocorra, né, o concurso realmente universal pela falência, pela recuperação judicial ou insolvência. Excelência, como eu disse, o artigo 612 tem um correspondente no Código Novo, Código de Processo Civil Novo também, né, no 795. 5 minutos, ok. são 5 minutos. Juntou-se jurisprudência acerca do tema, inclusive dessa corte, né, o qual, abre aspas, enquanto solvente o devedor, a primeira penhora, ainda que realizada em juízo civil, prefere aquele que se seguiu no juízo trabalhista, inteligência do artigo 612 do CPC. Excelência, pedindo pleno entendimento, então, da nobre relatora, né, peço para que revisor e vogal, né, votem no sentido de dar provimento ao agravo instrumento, à agravo petição, perdão, da terceira interessada, haja vista essa primeira penhora e haja vista a inexistência de qualquer insolvência ou recuperação judicial ou falência de qualquer dos reclamados. Pede-se, então, excelência, para que seja feita a justiça. É o que se espera. Vou manter a decisão, observando apenas que houve transação posterior, cujo cumprimento está sendo aguardado. Então, imagino que essa situação vai se resolver até diferentemente. Doutor Márcio. Eu estou acompanhando, Vossa Excelência. Doutor Helder. Não, sou eu, não. Doutora Maria Laura, né? Doutora Maria Laura? Doutor desse processo? Tá sim. Sim. Ah, eu sou terceira. De acordo. Ah, então tá bom. É isso É mesmo. um cumprimento de acordo. Hã? Você tem um ataque no coração? Não, porque ela me perguntou se estava nesse processo, eu olhei no o nome dela e eu também errei. Eu peguei os autos aqui para ver. Hoje não pode nem estar confundindo com a doutora Maria. Hoje não posso falar nada. Então, a unanimidade prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Processo número 32 da pauta é uma inscrição feita na sessão, é no RO número 385-2015-113. Relatora, doutora Mônica Sete Lopes, revisor, doutor Márcio José Zebende. A recorrente Iara de Oliveira Lana e recorrida Leroy Merlin, Companhia Brasileira de Bricolagem. Inscrito para sustentação oral, doutor Rafael Artures Fagundes de Oliveira Rocha, pela recorrida. 32. 32 da pauta, eu estou conhecendo do recurso e negando provavelmente. Ele está por quem? Pela Leroy Merlin. O senhor aguarda o primeiro voto divergente, doutor? Não pode ficar tranquilo, doutor, pode ficar à vontade. Aguarda o primeiro voto divergente? Eu estou vendo, Vai ter uma divergênciazinha, mas vai se resolver depois. Doutor Márcio. A divergência é minha, é a questão do 384, mas eu fico vencido Ele nessa vai ficar questão. vencido. Não, eu vou acompanhar essa divergência. Mas Então essa é uma pequena parte do voto. É uma pequenina parte. Tranquilo, está super tranquilo. Doutor, então pode sustentar. Boa tarde. Boa tarde. Membros da turma. Desculpa me Sem atrapalhar problema, com a roupa sem aqui no problema. começo. Quem dera que nossos problemas fossem Então, Excelência, com relação à questão do artigo 3, com relação à questão dos minutos residuais, na nossa alegação, a gente entende que o entendimento apontado pela juíza está correto. A gente entende que deve ser entendido esses minutos como residuais, ou seja, esse momento ela não conseguiu comprovar dentro da audiência, na instrução processual, bem como nos seus, que esse período de 15 minutos que ela alega que deveria ser observado como hora extra, que foi feito em proveito da empresa, e não que foi, por exemplo, numa questão da própria jornada dela, do finalzinho da jornada dela até o momento dela chegar ao ponto, para bater o ponto dela, para poder ir embora do serviço. Com relação ao dano moral, pelo que eu entendi, foi mantido, né, o R$1.000. Então, o único ponto que eu teria para arguir seria com relação a essa questão, para se entender, manter o entendimento da sentença, que se trata de minutos residuais e não de jornada exercida mesmo, que geraria o direito à hora extra. Até por conta que esses 15 minutos seriam até menos tempo elaborado do que o próprio intervalo que ela alega. Né? Então seria isso seria uma jornada inferior ao período que ela alega que ela precisa ser o intervalo. Tá tranquilo.
Doutor, então, voltando então, o doutor Márcio tem a divergência? A minha divergência é porque o 384 não permite nenhuma tolerância, né? Então eu Exatamente. aplico de acordo com... O 384. Apesar de eu não concordar intervalo. muito com o 384, né? Eu acho até Mas que depois que mais- consideraram que que foi recepcionado, Aí eu estou aplicando ele. parece que estão querendo estender até para homem. Foi recepcionado É. pelo Supremo. Eu também estou. Ela tem outra- tem pois uma- mas a uma do- súmula, né, é, parece. Os efeitos financeiros, que não discute quais os efeitos financeiros no contrato de trabalho. Ainda Pois está no mas Supremo, ainda está exatamente. sendo ainda, mas no TST parece que Já está... está tranquilo. Por isso é que eu estou Então, aí aplicando. prevalece, então, a divergência para dar provimento ao recurso para considerar os 15 minutos extras, quando houver hora extra. Sem nenhum desconto. Sem tolerância. Sem Vencida a nenhuma relação. tolerância. Ok. Obrigado. Também não dava isso antes. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Eu adequarei? Claro, tranquilo. Doutora Mônica, para a sessão do físico, pelos meus registros, não tem outros Vamos advogados fazer presentes. rapidinho a sessão de outro. Aqui, ó. Então, vamos. 27 da 27 da pauta é tem o um- RO, Isso ainda é físico? Físico, É vamos físico, acabar os doutor. físicos rapidinho. é o RO número 1251, 2014, 111. Doutor João Bosco, relator, doutora Mônica, revisora. 27. 27. Eu conheceria e daria provimento. Nunca venci, Quem doutor vota Zé. Eu comigo, conheceria doutor também. Zebende, Então, Então, prevalece aí para conhecer e dar provimento provimento. Então, para. eu refaço Vossa Excelência o voto. fica vencida, Ele foi vencido no conhecimento. Ele foi elaborado na expectativa de que Doutora fosse- Maria Estela. fosse- Entendimento dela é como está no voto, não é isso? Ele prover. Tá, conhecer e prover, como está na minha divergência, ele fica vencido no conhecimento. Os 5 da pauta, a doutora Maria Laura é relatora, é o 966-2014. Eu acho que eu vou ficar vencido. Tem aqui uma divergência. Eu não reconheço essa relação. Ah, não, eu vou pedir vista. É questão Vossa de um- Excelência da já prova. votou? É. Doutor João, deixa o da seu prova. voto registrado, trago para a próxima. bom. Vai Porque eu ser vi minha aqui, última. mas aí eu não tive jeito de analisar o processo e eu não porque vou. Até já tinha Meu voto é provimento É, parcial. tá O recurso da segunda reclamada. Conheço o recurso da segunda reclamada, rejeito preliminar de nulidade arguída e dou-lhe parcial provimento para excluir a condenação ao pagamento da multa do 467 e da multa por litigação de má-fé. Doutor João mantém. Aí exclui tudo. Exatamente. E aí eu vou tô pedir dizendo- vista, trago na conjunto próxima. de provas, viu, para ficar claro, doutora Maria Laura. Porque para mim, se tem contratação pessoal Eu sei. não há aquela, não admitiu prestação. Você não admitiu, tem uma empresa no meio. Então, a empresa tem que se provar, do meu ponto de vista, que houve coação para que o sujeito fizesse a empresa para ser contratado. Essa é a prova. Porque a existência de a prestação de pessoa jurídica é legítima. Não. É Agora, partir de 18, normal. se vencido, doutora Maria Maria Laura. Nós costumamos julgar esses casos de uma maneira curiosa. Restituição fiscal. Porque, veja bem, o juiz manda que a empresa devolva ao empregado aquilo que ele pagou para o fisco. Ocorre que, se ele for empregado, ele vai para a tabela do imposto de renda. Paga mais. Ele tem que pagar mais. E aí ele vai descontar normal. Então, data vênia, ao invés de devolver aquilo que ele pagou, tem que mandar que ele pague ao fisco aquilo que ele deve ao fisco. Senão nós estamos dando cobertura a uma sonegação de imposto de renda. Mas ele vai pagar o imposto de Bom. renda como empregado. Então eu pedir vista na próxima semana, eu trago o processo. Bom, acabaram de sustentação? Sim, doutor. Bom, agora tem um que eu pedi vista, eu estou de acordo com a relatora, eu examinei o processo e vou acompanhar integralmente, que é o 1182, 2010, 10203, etc. Tá certo? Tá certo. Agora, deixa eu ver, que horas está marcada a pauta do sumaríssimo? Propósito Agora, desse, 14h30. propósito desse, presidente, no fim pois da me sexta fala. chegou o e-mail. Pedido, Aí isso eu que já eu falo. respondi que o julgamento já estava iniciado, estava no meio, depois de concluído o julgamento, aí os autos vão ser remetidos para a central. Ela não quis fazer isso antes, quis arriscar, então agora vai ter que esperar. Tá certo. Pra Vamos entrar. passar então para o PJE com Tem os outros advogados. adiados, depois volta neles. Depois né? volta neles, tá? Vamos fazer o PJE então, para os advogados não ficarem esperando, depois a gente volta neles. Doutor João Bosco,
não sabe que agora... Eu vou acrescentar. Ô, João, nós atendemos a pedido dos advogados, também para ficar melhor, nós estamos fazendo mesmo na pauta do PJ, os advogados primeiro e depois voltando. Se der problema, deu problema. É. Não tem dado, não. Na semana passada funcionou, se der também deu. Para mim, eu acho que tem que privilegiar. É porque a gente não estava fazendo por causa daquele acúmulo daquela outra vez, você lembra, né? Falei da semana passada. Hoje ele está mais lento. Faz um clipe para mim. Tá mesmo. Mas vai seguir a ordem, né, doutora? Se diga a ordem das salas, advogados em cada sala. Primeira sala da doutora Maria Laura. Então eu tenho ainda 2 salas. Talvez por isso. Sustentação oral, né? De manhã estava... Primeiro é o 9? É o 9 ou não está aí? Não, o 12. Eu trouxe tudo no papel hoje, ele não me É o 12? Sim, doutor. Com início a sessão do PJE, designada para as 14 horas e 30 minutos, de relatoria da doutora Em cima Maria da Laura hora. Franco Lima de Faria. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo 12 da pauta é o ROPS número 10.560.05.2016. Recorrente a Mali Metal Leve S.A. e inscrito para sustentação oral, o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. Não está abrindo. 10 o quê? 10.560.05. Doutor Edson está escrito pelo recorrente? Sim. Então, provavelmente, Vossa Excelência não vai falar. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela segunda reclamada, conhecendo dos documentos de ID que eu cito aqui, 3 IDs, que são anteriores à data de prolação da sentença, não se enquadrando na súmula 8. Estou rejeitando a preliminar de legitimidade passiva, a de causa. Estou rejeitando o requerimento de denunciação à lide da empresa metalúrgica Vibela Acabamentos. E, quanto ao mérito propriamente, estou dando parcial provimento ao recurso para determinar que na apuração das horas extras sejam observados os limites de tolerância previstos no 58, parágrafo 1º da CLT e súmula 366 do TST. No mais, estou mantendo a sentença, com seus próprios e jurídicos fundamentos. O resto não tem nada, né, doutora Edna? Nem precisa falar, né? Ganhou tudo. Não, na verdade, senhor me permite, a empresa tem insistido nesse caso, que ela foi condenada subsidiariamente. Não é verdade? Então a empresa insiste que a primeira, na realidade, a empresa Jacutinga, ela de um modo pouco recomendável fechou as suas portas e abriu outra empresa na cidade de Cláudio. Ela então subsiste. Então a empresa sustenta que o autor, para que foi contratado numa relação comercial para fazer serviços que não eram da sua atividade fim, ela não tem que responder sequer subsidiariamente. Então, esse seria o ponto, com a devida vênia da culta, da operosa desembargadora relatora, para a qual a empresa pede que seja excluído a sua responsabilidade, mesmo subsidiária. E quanto aos demais pontos, espera que seja mantida a proposta de voto, Sua Excelência, doutora desembargadora. Alguma consideração, doutora Maria Laura? Nenhuma. Vou ver se eu Doutor Helder? Estou de acordo. Também prevalece a unanimidade, doutor. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, senhor. Doutora Mônica, para a sessão de 9h30 não há registro de outros advogados presentes. Tá certo. Então vamos passar para a próxima sessão, que é do doutor João. Doutor João. Vossa Excelência, não? Não, o doutor João é mais velho que eu. Ah, é porque eu não julgo. Eu não julgo os processos dele. João. Oi. Seus processos. Doutora Mônica, eu vou pregoar sem... Estou de férias, então eu vim só para adiantar, Só pra- para não deixar os processos. Nós vamos liberar você rapidinho. Esperando. Tem pouca coisa, né, João? Também você não tinha que fazer revisão o dia que você veio aqui. Não, eu fiz. Fez mal. Não, E aí ficou eu prendendo. estava uma semana trabalhando, eu tinha que trabalhar. Passar para serviço para quem vai me substituir. Não faço. Bom, então vamos lá na minha pauta, não é isso? É a pauta do doutor João. Tem Doutor João advogado Bosco. inscrito, Sim, parece, doutor. 3 processos. Inscritos e presentes, tem 3 advogados, iniciando pelo processo número 10 da pauta, é o RO
número 10.540.49/2015. Recorrência Danilo Fernandes Silveira, o segundo recorrente, e inscrita para sustentação oral, doutora Fernanda Nigri Faria. É o 10.540.49. Doutora Fernanda fala pelo Senai. Não, falo pelo senhor Danilo, pelo reclamante. É a recurso das duas partes. Eu estou conhecendo... Um minutinho. Estou conhecendo de ambos e negando-lhes provimento, mantendo a sentença na íntegra. Doutora, tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, a igreja turma, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas. No caso, o reclamante pugna que não seja acompanhada a proposta de voto do eminente relator no que diz respeito ao recurso ordinário que manifestou, haja vista que entende que, não obstante ter sido correta a sentença em relação ao reconhecimento da equiparação salarial com os paradigmas indicados, deveria haver a majoração da condenação. Isso porque a sentença reconheceu que são devidas as diferenças salariais a partir de agosto de 2013 e não desde a admissão que se deu em setembro de 2011. O entendimento do reclamante, a partir do conjunto probatório que consta nos autos, é de que não houve prova por parte da empregadora de que as funções tenham sido alteradas desde a admissão. Pelo contrário, desde a admissão, o reclamante exerceu exatamente as mesmas atribuições que os paradigmas. Isso também é evidenciado a partir do conjunto probatório, porque existe um descritivo de cargos e de funções que foi elaborado pela própria empregadora, no qual se verifica a identidade entre as funções dos cargos, que são de instrutor de aprendizagem de treinamento industrial C e D. Então, essa distinção é apenas na nomenclatura de C para D. O reclamante, desde sua admissão, exerceu exatamente as atribuições que os paradigmas que eram enquadrados como instrutores de nível D. O paradigma tinha formação menos completa do que a do paragonado. O paragonado tinha curso de nível superior, coisa que o paradigma Leandro não tinha. E, além disso, a testemunha Raíza deixou claro que ambos, que eles sempre exerceram, sempre ministraram disciplinas dos mesmos cursos, com o mesmo grau de complexidade. Então, além de manter a sentença condenatória em relação às diferenças já reconhecidas, o caso é de reconhecer que, não tendo havido prova de que as funções foram modificadas ao longo do contrato, deveria ser reconhecida, o direito à diferença deveria ser reconhecido desde a admissão. Além disso, também pugna pelo provimento do recurso no que diz respeito ao adicional de transferência, haja vista que, malgrado ter o reclamante concordado com a transferência, o que se entende que é essencial, dispõe o artigo 469, parágrafo 3º da CLT, é o interesse do empregador que sobressairia. Então, ainda que o empregado tivesse concordado com a transferência, que até mesmo tivesse solicitado a transferência, entende que, como o benefício é para o empregador e é uma hipótese de transferência provisória, que implica em mudança de residência provisória, estaria, então, preenchido o requisito do parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. Além disso, o último ponto da sustentação oral, que é o último ponto do recurso ordinário, diz respeito ao fracionamento irregular das férias, vez que a recorrida não negou que o autor tinha mais de 50 anos e é incontroverso, pelos contra-cheques, inclusive confirmado, que as férias do período aquisitivo 2012-2013 foram concedidas de forma fracionada, em janeiro e em julho de 2014. Então, houve afronta ao disposto no artigo 134, parágrafo 2º da CLT, o que torna, então, irregular a concessão das férias ao maior de 50 anos, ensejando o pagamento de forma dobrada. Então, o reclamante pugna que não seja acompanhada a proposta de voto do eminente relator, respeitosamente, somente em relação ao que diz respeito do recurso ordinário do autor, para que seja provido quanto a esse aspecto, para elastecer a condenação em diferenças salariais, por uma justificativa de enquadramento funcional a partir da admissão e adicional de transferência e férias. Obrigada. Obrigada, senhora doutora. Doutor João, alguma observação? Mas o que eles querem é isso mais fácil, mas eles trabalham. Não, eu sou presidente, eu vou manter minha proposta de voto. Ela fez um pedido, o reclamante fez um pedido de reenquadramento, não há plano de cargos salários,
mas eu reconheço no voto que, ainda não havendo plano, a empresa tinha uma estruturação de cargos e funções mínima. Essa estruturação, ainda que consensual, ela permite reenquadramento do meu ponto de vista. Então, eu examinei sobre o aspecto do reenquadramento e aí eu mantenho a sentença. Ele não provou que ele exercesse, desde a admissão, todas as atribuições da categoria D. O juiz deferiu a equiparação, porque aí sim a prova, até a partir do depoimento do próprio preposto, a prova de que as funções eram iguais, mas aí, como é prova do reclamante, essa prova não é do reclamado, a doutora diz à tribuna, ela não provou que as funções não tenham sido sempre as mesmas. Ora, identidade de função, até nos termos da súmula 6 do TST, que faz uma completa inversão de ônus de prova em favor do reclamante, mas lá continua, o núcleo continua lá. Identidade de função é prova, é fato constitutivo de direito, é prova do reclamante. Ele tinha que provar que, desde lá de trás, ele exercia as mesmas funções do paradigma. Daí a limitação temporal que eu mantenho, que o juiz fez. Adicional de transferência. A par dessa concordância expressa dele, inclusive, num documento que ele faz manualmente, concordando com a sua transferência para a Conceição do Mato Dentro, é um fato curioso. Ele foi contratado em Belo Horizonte, mas para trabalhar aqui perto de Nova Lima, salvo engano, em Rio Acima, não é? Foi Rio Acima. Rio Acima. E depois ele, de comum acordo, o contrato prevê, tem cláusula de transferibilidade, comum acordo, ele faz ele vai para Conceição e para concluir, ele não transferiu o domicílio. Não há prova de transferência de domicílio. Ele continuou residindo em Belo Horizonte. Ele sempre residiu aqui. Eu estou, portanto, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Eu acompanho a sentença. Doutor Márcio? Também acompanho. Acompanha a voto, aliás. Prevalece o voto. Então, unânime na forma proposta pelo relator. Muito obrigada, doutora. Processo número 16 da pauta é o 10754-92-2015. Recorrente é um ROPS, recorrente à Associação Municipal de Assistência Social, AMAS, e inscrita para sustentação oral, doutora Núbia Helena de Souza Carvalho, pela AMAS. 16. 16 da pauta, doutor João. Eu estou conhecendo, senhora presidente, são aqueles casos da AMAS. É matéria conhecida. É matéria conhecida, que se dá aquela, não equiparação, não é aquela... Isonomia. Eu estou de férias, então eu voltei de viagem ontem à noite, com a diferença de 4 horas de fuso horário, acordei 2 da manhã, não consegui dormir mais. E aquela isonomia que nós já conhecemos, eu estou conhecendo, dando provimento para excluir da condenação ao pagamento da diferença, julgando improcedente com reversão de custas, isentando reclamando das custas, porque faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Só aguardo o primeiro voto divergente. Sim, eu acompanho, doutor Márcio. Também acompanho. A unanimidade prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Obrigada. Obrigada, senhora doutora. Boa tarde. É o 14 da pauta, é o ROPS número 10637-69-2016. Inscrito para a sustentação oral, doutor Ronaldo César Ferreira da Silva, pela recorrida MIP Engenharia S.A. 14 da pauta, Recurso do reclamante. Um caso de arquivamento, não comparecimento, sem causa justa. Estou conhecendo e recorreu do arquivamento. Preferiu recorrer a entrar com a nova reclamação. Estou conhecendo e negando. Só aguardo o primeiro voto? Aguardo. Eu acompanho, doutor Márcio. Também A acompanho. unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Ok, obrigado. Boa tarde, senhores. Mas é bom, pode Não há registro de advogado para essa sessão. Então vamos agora para essa essa sessão. sessão. Agora Pra vamos mim. aos processos que eu sou relatora. Sim, é a sessão de 14. Não, mas... sim. Depois volta. Depois volto. Depois volto. Nós estamos julgando só os de advogado. Tem licença, estou de férias, eu continuo lendo. Mas pode ver o jornal, vai distrair. Sessão de 14 horas e 34 minutos, de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Não abre. Abre.
Uma hora abre. Eu vou apregoando antes. Vai depois apregoando, eu estou com papel. Sim, doutora. É o processo número 3 da pauta. É o processo número 10.215.74/2015. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela primeira recorrente Sagrada Família Ônibus S.A., o 3 da pauta. Está abrindo nenhuma das possibilidades de abertura. É o 3 da pauta. O meu processo não está abrindo, mas a doutora Maria Laura tem impresso, que é bom. Então, eu estou conhecendo dos recursos, a exceção das exigências da reclamada e do reclamante quanto às multas aplicadas às suas testemunhas por legitimidade das partes e do provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que a condenação ao pagamento de 1 hora extra pela supressão do intervalo e interjornada limite-se aos dias trabalhados em uma única pegada, em que houve trabalho excedente de 6 horas e concessão de intervalo inferior a 1 hora e para excluir a condenação ao pagamento de, agora abriu, diferente de FGTS, quase abriu, indenização pela aquisição de uniformes no valor de R$ 359,30, multa de 1% sobre o valor da causa, bem como para reduzir o valor dos honorários da perícia contábil a R$ 2.000. Nega provimento ao recurso do reclamante. Doutor, tem a palavra. Não, aguarda, excelência. Aguarda? Uhum. Doutor... Parece que tem divergência. Tem uma divergência. Tem uma minha e da doutora Maria Laura. Deixa eu ver aqui. Então, querem... Quer que eu fale a minha primeiro? Como é que é? Eu não sei o que é. Pode falar a sua, fala a sua, Vossa Excelência. É minha, né? Eu tenho a divergência em relação ao fundo de garantia, que eu entendo que o ônus seria da reclamada. Ah, tá. Então eu manteria a sentença nesse aspecto. Doutora Maria Laura... Não, deixa o doutor... porque isso o senhor pode sustentar nos pontos. Não, mas esse, eu acho, esse fundo de garantia é aquela questão da... Vossa Excelência manteria a sentença? É porque eu aplicaria a súmula 461, né? Doutora Mônica. Nesse ponto estou acompanhando divergência, inclusive aplicando a súmula 461 do TSE. Sexta-feira, pelo referendo. Agora, eu tenho, nesse ponto eu estou acompanhando. Agora, fora isso, eu tenho, fiz uma anotação aqui, porque eu tive uma impressão que o intervalo entre a jornada não foi objeto do recurso. Não, doutora Maria Laura, eu examinei, é o seguinte, realmente ele não foi objeto do recurso do reclamante, mas o que acontece é que nesse tópico eu estou apreciando o recurso de ambas as partes. Então, ele foi objeto de recurso da reclamada. Tá? Então é por isso que realmente do reclamante ele não foi, não, a senhora tem razão. Mas acontece que aí o índice, tá aí, recursos comuns das partes. Então, para não apreciar a interjornada num ponto, eu vou voltar. Como os dois recorreram, um tópico só para os dois. Então, aí por isso que eu estou. Porque como estava como recurso comum. Não, é o recurso, eu estou apreciando. Então, eu estou dando provimento ao da reclamada e negando ao do reclamante neste tópico que é o intervalo interjornada. Entendeu? Então é isso. Até tinha feito, até fiz uma observaçãozinha aqui, ó. Bom, a outra divergência que eu registro é quanto ao apelo da ré, que eu estou provendo para excluir as multas convencionais. Porque se as convenções... Isso aí foi erro meu, doutora Maria Laura. Não, isso aí tem erro meu. Isso aí foi erro meu mesmo. O que acontece aqui foi o seguinte, é porque na hora de revisar o voto, eu fiz a revisão na parte mais importante, que era a parte do mérito aqui, e a multa não foi bem revisada. Então, aqui eu já fiz a adaptação, estou absorvendo aí aquilo que Vossa Excelência acusou como equívoco, porque é realmente equívoco quanto às multas. Eu estou mantendo, ajustei o fundamento. Bom, então, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa registrada. Eu estou ressalvando o entendimento quanto ao adicional de insalubridade, porque eu não aplico a portaria NTE retroativamente. Mas, todavia, a deliberação que foi apurada, que é 0,83, é mais abaixo. Está na região B, do guia da zona de precaução, né? Então, eu, com a conclusão, estou concordando. Está jóia. Está jóia. Então, com a ressalva de fundamentos. Então, aqui é o seguinte, doutora Maria Laura fica com ressalva de fundamentos no que diz respeito ao adicional de insalubridade, não é? Mais algum ponto? E doutor Márcio fica vencido. Acho que ela acompanha. Acompanha o doutor Márcio. Então é tirar o item A. Tá, então vai sair fora o item A. Que é diferente. E eu fico vencida porque tem votado assim. Então é para manter a uniformidade do entendimento, né? Então o item A aqui do dispositivo. É o item A?
diferença de FGTS. O item pagamento de diferença de FGTS. E nós não deixamos o senhor falar, né, doutor? Não, mas não precisa não, isso aí. Isso não. Sobre isso falar, não. Né? Não, mas sobre isso não ia adiantar não falar. não. Não adianta mesmo. Também é súmula e tal. Tá? Então tá bom. Então aí fica aí, entendeu? O item A? Tá tudo entendido? Requerimento do reclamante. Parece que é um requerimento do reclamante. O Vitor está me falando aqui, foi protocolado um requerimento do reclamante na sexta-feira pedindo para mandar para o núcleo. Esse aqui? Esse aqui. Então vai depois. Vale a pena? Já tá. Vale a pena, doutor? Deixa aí depois. Vai depois, né? Já está julgado, não tem Então jeito. vai depois Agora também. a moda é essa. O processo entra em pauta, eles entram com requerimento. Mas não, pode não é constar. assim. Pode não é constar. assim que funciona. Pode o núcleo constar. é para funcionar assim. Precisa passar pelo Pode constar do fecho, tá? Que defere-se o requerimento após. Entra em pauta, entrou em pauta. Nós vamos deferir, então, na forma. Tá? Mas vai constar da certidão. Já vai estar julgado. 2 votos contrários. Depois de julgado vai ficar difícil. 3 dias depois. Às vezes faz acordo. Faz acordo às vezes lá. faz. Às vezes faz. O reclamante está querendo. O reclamante está Ele querendo. está querendo e até diminuindo um pouco aqui já fica mais fácil fazer. Tá jóia. Então tá bom, doutor. Muito obrigada. Processo número 27 da pauta. É o 11671-60. É núcleo de conciliação. É o núcleo de conciliação. Ação do segundo grau. Central? Tá. Tá. Eu achei que fosse núcleo, mas não tem problema. O núcleo é de pesquisa patrimonial. Tá. Não, mas. Central de conciliação. Ok. É lá onde eles tentam fazer. Que é o Ricardinho. É o Ricardo. Manda para lá. Tomara que faça acordo. Manda para o Ricardo. Manda para o Ricardo. Processo número 27 da pauta é o RO número 11671-61-2014. Inscrita para ostentação oral a doutora Karen Franciele Leandro Ferreira, pela recorrida Maria Aparecida de Souza Pompeu. É o 27. 11671. É o 27 da pauta. Só um minuto, tá, doutora, que está abrindo? Um minutinho só. O PJ sempre que tem final de semana ele volta lento. E cai. Eu estou depressa na sustentação oral. Só sustentação oral. Pela Maria Aparecida. Mas é assim, o gabinete faz isso. Fazer para Maria Estela. Agora entrou no meu. Alimentação, Eu. Foi jurídica. Não, achei aqui. Tá bom. Eu ia pedir seu papel outra vez. Você ia me oferecer seu papel, né? Eu ia agradecer. Aqui, ó. Então, vamos lá, doutora, me desculpe. Então, eu conheço do recurso no mérito do provimento parcial para excluir da condenação a indenização por danos morais e a indenização referente ao honorário de advogado, reduzindo o valor arbitrado da condenação para R$40 mil. Tem que refazer aqui, deixa eu tirar daqui que está com o valor errado. Custou 50. Com custas, mas acho que foi o mesmo, eu não gosto nem que põe esse extenso aqui, porque não está. Com custas de R$800 pela reclamada. Doutora, tem a palavra ou aguardo o próprio? Eu gostaria de aguardar. Aguardar? Doutor Márcio? Estou acompanhando. Doutora Maria Laura? Eu estou acompanhando. Então, a unanimidade. Prevalece o voto na forma proposta pela relatora. Ok, bem? obrigada. Muito obrigada, senhora. Bom dia. Boa tarde. Tudo é dia ainda, né? Dia é um gênero, não é? Processo número 21 da pauta. Há um advogado inscrito, mas parece que é um estagiário para assistir ao julgamento. É no 21 da pauta, é o 11.129.59/2016. A recorrente é Milu Comércio de Alimentos Limitada. 20. É Como o é que é o 21 da pauta. 21 é o da pauta? 11.129.59. O PJ Abriu aqui, ficou só no papel. Não, está tranquilo, mas nós vamos fazendo devagarzinho, vai dar tudo certo. Olha aqui, 21 da pauta, Milu e João Pedro, é isso? Tem uma divergência de valor. Pois é, aquele do 1.000 para 3.000? Porque era 5 mil. Eu achei muito grave. Acho dano. Você acha, Márcio? Eu acho. Reduzir Decida. 5 mil para 1.000, assalto à mão armada, coação para pedido de demissão, acho que 1.000 é insignificante. É porque eu não vejo muito a culpa na empresa nesse assalto, né? Ela foi vítima também. Ainda mais, e a coação para pedido de demissão? A coação do pedido de demissão, é por isso que eu estaria dando 1.000. Agora a diferença é tão pequena. A empresa tem que se precaver, sim.
Ela não pode Tem deixar jeito. todo mundo desguarnecido. Não abriu o meu voto, que é empresa de quê? É uma empresa de alimentos, não é? Quem está aí? Quem está aí quem está assistindo o jogo? O que é ela? É a O Milu. que é ela? Não sei. Não, tudo bem. Ela é só estagiária. Não aperta não, né? Não faz Olha, pergunta vamos, difícil quem, não. sabe, quem sabe cada um faz uma pergunta para ela agora. Vamos lá. Vou fazer Nunca uma mais ela entra inquirição aqui. aqui agora, ver se ela está sabendo mesmo o que está fazendo. Nunca mais aí. volta aqui, né? Nunca mais. Não, estou brincando. Não, mas é uma empresa de alimentos. Eu não tem como. Não tem como. Olha, essa questão aqui, eu acho que o colegiado é para isso. A gente estando Tá na muito dúvida, próximo todo também, mundo né? quer fazer 2 mil. para 5 mil? Não, ela só está propondo 3, não é isso? Não, eu estou propondo 3 porque já conhecendo a turma. Não, mas aqui é uma Mas minha turma está aqui é chegando uma agora. questão. Aqui é uma questão seguinte. Ninguém ganha nada. Nada de graça. É porque não tem prova, na verdade. A única prova pré-constituída foi, na verdade, uma revelia, né? Então... Que ela não pretende caçar. Ainda tem isso. Não pretende caçar a revelia. Tudo bem, Maria Laura. É demais, ué. Bom, A empresa... então, doutor Márcio. 2.500, tá bom? Mas tá bom, 2.500, tá bom, doutora Maria Laura? Tá bom. Então tá bom, pronto, aí, tá resolvido, tá vendo? Vamos Então, explicar por causa não tá na disso. revelia, porque nem pretendeu caçar a revelia. Não, talvez se ela Consistente tivesse, assim. talvez se... Bom, o juiz lá embaixo deve ter porque sentido foi- alguma coisa, eu tô me sentindo. Bom, tudo bem. Então vai ficar 2.500, tá? Eu já tô mudando o voto aqui, ó, já tá prontinho, tá bom? Pronto, resolvido. Vamos lá, outro. Processo número 6 da pauta é E o advogado? É o 10.284/30/2015, inscrita para sustentação oral, doutora Juliana Vieira de Almeida, pelo segundo recorrido, Isiel Gomes do Amaral. É o 10.284. Mas ela não precisa ser o papelzinho? Porque o meu está demorando, não está abrir aqui. O meu número 6 da pauta, 5 da pauta. É o 10.284. É o 10.284, certinho, é o que eu tenho aqui em mãos mesmo. Eu estou conhecendo dos recursos, dando provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que no cálculo das horas extras seja feito o cômputo somente dos dias efetivamente trabalhados, para excluir a dobra de férias com reflexo e para excluir também a verba indenizatória, para declarar aplicável a norma coletiva por ela trazida aos autos com seus desdobramentos. Nega o provimento ao recurso da reclamante ou do reclamante e mantém o valor habilitado da condenação porque ainda é compatível. A senhora está por quem, doutora? Pelo reclamante. O reclamante tem a palavra. Com a devida vênia e com respeito ao voto da turma, eu entendo que toda a matéria trazida no escopo, nas razões do recurso do reclamante, foi matéria de prova no processo, principalmente no que tange à equiparação salarial, atendidos os requisitos da súmula 6 do Colene TST, em que a testemunha do reclamante falou de forma expressa que havia identidade funcional entre ele e o paradigma. E, não obstante isso, a própria modelo, ouvida pelo juízo, declarou de forma expressa que a depoente e o reclamante foram designados para a implantação do projeto SAP e exerceram o papel de key user. Que tanto a reclamante quanto a modelo precisavam desenvolver conhecimento específico da legislação tributária pertinente às tarefas que desenvolviam, como também acontecia com o depoente, o que corrobora a necessidade de reforma do julgado quanto ao pedido de equiparação salarial. Eis preenchidos, mais uma vez, os requisitos do artigo 461 da CLT e 818. No que diz respeito às horas extras, a reclamada, ela adotou a tese de cargo de confiança, que não foi acatado pela sentença. Porém, quanto ao arbitramento das horas, uma vez que houve acolhimento da confissão, a sentença ela não respeitou o que foi postulado na petição inicial. A inicial, ela fala que houve labor de segunda a sexta-feira, de 8 às 18h30, o que também restou corroborado pela prova testemunhal produzida pelo recorrente. E, não obstante isso, restou arbitrada uma condenação
ao pagamento de horas, observado o horário de 8 às 18 horas, com fruição intervalar. Sendo que a petição fala que não houve fruição intervalar e que o labor era de segunda a sexta-feira, de 8 às 18h30. Somente. Somente, bom, eu estou mantendo as horas extras no parâmetro fixado, porque entendo que está razoavelmente prevista a partir do que decorre da prova feita. No que concerne a equiparação salarial, ponto central aqui para afastar mesmo ponto é porque foi ouvido paradigma. O paradigma foi ouvido. Né? Ela houve a confissão de que havia identidade de funções. Não, as funções eram a mesma, doutor. Dá licença agora, a gente está votando. E o que acontece é o seguinte: o problema é que aqui é uma distinção que, para mim, pelo menos, é fundamental. A interpretação é de cada um. Ela trabalhava na área ligada ao setor fiscal, cuidando da parametrização de impostos relativos à compra e venda. Ao passo que o reclamante trabalhava no setor de pool de registro, usando de registro de títulos de apuração de impostos. Eu entendo que a empresa pode remunerar de forma diferente pessoas que exerçam a mesma atividade padrão, mas cuidando de questões diferentes, gerentes de áreas diferentes e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a identidade tem que ser absoluta, total. São os mesmos documentos processados pelas duas pessoas. Então, eu não tenho melhor prova do que o depoimento do paradigma da Fernanda e eu o interpreto dessa forma e mantenho a proposta de voto. Como vota, doutor Marcos? Vou acompanhar Vossa Excelência. Doutora Maria Laura. Também estou acompanhando, presidente. Na verdade, a implantação do projeto na empresa não significa que todos da empresa estavam trabalhando igual. O projeto era um todo. Agora, dentro do projeto, tinham várias partes. E elas trabalhavam em atividades diferentes. Então, não há identidade de função. A identidade é absoluta, tem que fazer, um substitui o outro até na mesma atividade. Então, por isso, prevalece o voto na forma proposta. Muito obrigada, doutora. Não por nada, boa tarde. Para essa sessão não há outros advogados presentes. Então, vamos passar para a próxima sessão, que é da doutora... Doutor Helder. Doutor Helder, aliás. Doutora Maristela. Você vai ser doutora... Doutor Helder eu não julgo, não, né? Julga. Não. Julga. Doutor Helder e doutor João Bosco, tá certo. Não, sou eu e a... Somos nós dois. Vossa Excelência não julga, tá certinho. Bom, com início da sessão de 14 horas e 36 minutos, de relatoria do Dr. Helder Vasconcelos Guimarães, processo número 16 da pauta, é o RO número 10.790-67 de 2015, inscrito para sustentação oral, Dr. César Cardoso Júnior, pelo primeiro recorrido Vladimir Batista Dantas. 16. 16 da pauta. Está em condições? Não, né? Não, está E ninguém vai ter papel para você hoje aqui, nós três aqui. Vamos ter que esperar um pouquinho. Era só abrir ali, tá, doutor? Um minutinho só. O JE permitia nosso trabalho. Ele vai permitir, ele é lento. É bom que a gente relaxa, faz exercício respiratório. Hoje de manhã eu trabalhei, foi tranquilo. Então são todos meio lentos. Que volta de uma atualização, ele fica depois. Ele fica mais lento, Eu achei até que nem ia funcionar hoje. Não, mas de manhã funcionou muito perfeitamente. Eu estava lá em casa, tranquilo. Mas acho que tem outra turma aqui hoje, não tem? Também? Tem. Isso Tem, pesa, a né? primeira está reunida no Isso pesa também. Mas isso não tem preferência, não. Acho que tem. Mas é sobrecarrega. Mais sobrecarrega. Não é a primeira não, acho que é a terceira, né? É a primeira. Primeira? A doutora Primeira, Emília bom. Ela está jogando físico primeiro? Qual que é o número? É o 10.790-67. A esperança, já abriu um. Abriu um. Abriu alguma coisa. É bom que a gente vai treinando assim, paciência, respiração. Aí a gente começa a imprimir os votos em papel. É fora de... vai contra o sistema, né? Eu não imprimo mais, até porque eu não consigo. Eu estou imprimindo de sustentação oral. A também tô. doutora Maria Laura faz bem. A doutora Maristela faz isso? Não, eu tenho que fazer, porque senão não abre. Não abre. Como é que eu vou ficar Perde muito votando tempo. sem saber? Eu tô... Argumentando com o advogado. E fora o tempo que a gente aguarda, né? Está vendo bem, né? O meu aqui. No mais, já voto com antecedência mesmo, então não tem perigo. Então, tá chegando lá. Você posso abrir? Posso, né? Já, está apregoado. 10.790. Ó. Eu estou abrindo aqui. Ó. Abriu a segunda sala. Tá vendo? Você tem aí? Agora abriu todo. Meu não. 190.
Senhor presidente, eu estou dando provimento para julgar improcedente a ação decotando a condenação do pagamento das diferenças salariais reflexo, participação dos lucros, indenização correspondente ao auxílio alimentação e cesta de alimentação não fornecidos, horas extras, além das 630ª semanais, respectivos reflexos. Ficou prejudicada a apreciação da responsabilidade das reclamadas. O senhor está por quem? Pelo recorrido. Então tem a palavra. Pelo reclamante. Tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, os demais componentes dessa turma, os representantes do Ministério Público e colegas presentes, uma boa tarde. Buscando convencer vossas excelências a não acompanhar o voto, proposta de voto apresentada, gostaria de ressaltar que, ao conceder a isonomia salarial, o nobre julgador de primeira instância observou a prova produzida. Ela, a nosso ver, foi bastante incisiva ao demonstrar que a recorrida, o recorrido, exercia funções da atividade fim bancária, né? A primeira testemunha foi bastante clara em afirmar que ele abria contas, vendia produtos da Caixa Econômica Federal. A base principal desse recurso é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, a Lei 11.110/05, que, fosse respeitada os ditames dessa lei, a atividade do recorrido deveria se restringir à venda do microcrédito, porém ela ia bem mais além, né? Conforme ficou bem claro, não só pela testemunha do próprio recorrido, mas também da reclamada, que disse, Luiz Eduardo Pocas Francisco, que além disso tem função ofertar produtos aos clientes para vendas, tais como seguros e planos odontológicos, que possuem metas de vendas a serem cumpridas e recebem comissões. Isso foge ao escopo dessa lei, vai além de ofertar microcrédito. Além disso, ficou também provado que o recorrido era subordinado a funcionários da Caixa Econômica Federal, recebendo ordens, sendo cobrado por metas, inclusive tendo que exercer a função de cobrar inadimplências de produtos já contratados pelos clientes. Ora, é tipicamente bancária essa atividade. Então, dessa forma, penso que foi justa a sentença, ao conceder ao reclamante o direito de receber tal como recebe o bancário, empregado da Caixa Econômica Federal. Divergir disso é incentivar a Caixa Econômica a continuar perpetrando esse tipo de atividade, ou seja, usar uma empresa interposta para contratar funcionários sem concurso para vender seus produtos, cobrar de clientes que não pagam, exigindo inclusive um mínimo de vendas mensais, sob pena de não obter algum tipo de gratificação. Então, a nosso ver, está bastante comprovada a atividade fim bancária nesse caso. E assim sendo, pedindo, com todo respeito, vênia ao voto proposto, gostaríamos que fosse mantida a sentença com a condenação do pagamento da isonomia salarial. Muito obrigado, uma boa tarde. Doutor Helder. Senhor presidente, eu estou no voo cego aqui, mas eu me lembro mais ou menos do processo. É da empresa chamada Crescer, Isso mesmo. que foi contratada pela Caixa em face de uma lei especial para vender microcrédito. Ela até fala, trabalhava dentro da agência, Data Vênia não é isso, tanto é que ela fala que trabalhava na agência e fala que trabalhava sábado. Sábado não funciona a agência da Caixa Econômica Federal, então ela não poderia estar trabalhando dentro da agência no sábado. É um dos pontos. Eu estou no voo cego aqui, só para eu me lembrar da situação. É uma situação especial, parece que é só microcrédito. Dizia que ela fazia cobranças, eu não achei essa prova tão relevante. Eu sei que nós estamos julgando, não é só essa causa, são inúmeras causas envolvendo terceirização da Caixa, mas eu achei que neste caso, por causa dessa lei especial, que essa Crescer foi contratada para prestar serviço nesse sentido, não foi de forma generalizada da Caixa, nem de aqueles casos que a gente tem de telemarketing e tudo mais. Eu achei que neste caso foi um processo que
nós debatemos muito lá no gabinete, ficamos indo e vindo, e ao final eu decidi pela licitude da terceirização e por isso eu estou modificando a sentença, julgando tudo improcedente. É o que eu voto, senhora presidente. Eu acompanhei Vossa Excelência, eu acho que na questão dos bancos, a única questão assim, que realmente me traz constrangimento, do ponto de vista da terceirização, é o processamento de documento. Telemarketing, eu acho que é uma atividade fim, que pode ser exercida por ela mesma, e aqui eu tenho uma representação comercial, e a questão de cobrança também não me constrange, porque um escritório de advocacia, por exemplo, podia realizar cobrança sem que os seus empregados fossem bancários. Então, a atividade de cobrança, ela é uma atividade que pode ser feita por várias formas. E é uma atividade de representação comercial também, como é. Então, o fato de ser banca, eu acho que não permite que se prive isso. Então, eu estou acompanhando o doutor, ainda que saiba que é uma questão polêmica, respeite as outras posições, eu acho que é preciso um debate muito franco sobre isso, para que se desenvolva uma eventual uniformização de entendimento, mas acho que esses aspectos têm que ser considerados. Então, nesse caso aqui, eu acompanho o doutor Helder. Doutor Márcio. Eu vou pedir vênia, doutor Helder, eu vou ficar vencido. Eu, na primeira instância, eu analisei um caso idêntico a esse e eu me convenci que a atividade é ilícita, que era a atividade fim da instituição financeira, e eu vou ficar vencido nesse ponto. Então, fica vencido o doutor Márcio, prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Há uma inscrição feita nessa sessão, é no processo número 18 da pauta, é o 10844-18-2016. A recorrente Ana Luísa Ribeiro Diniz e... É recorrida? Sim. É porque ele está só com o papel aqui, um minutinho só que nós vamos abrir, aí vai... Me passaram como recorrente. Passaram o nome da senhora como se fosse do recorrente. Não tem problema, isso não muda nada, não. Então, vamos lá. Tá, abriu? Ela vai sustentar? Ela vai sustentar? Então tá. Vamos lá, doutor Helder, conseguiu abrir? Abriu da Crescer. Não, Crescer. Qual que é o número, doutor? É o 10844-18, é o 18 da pauta. Abriu para Crescer agora aqui. Nossa, para mim abriu agora, o 10844. Não apareceu Crescer. Crescer. Não, mas aqui no Vitor está o Estado de Minas Gerais e Ana Luísa. O que está aberto agora para está ele começando a mexer aqui. Não, já foi. Aqui o que está para ele está certo. Deus é pai. Estou vendo aqui, está certo. Para mim também está certo. Agora veio aqui. A senhora vai sustentar, então? Na verdade, se o... Não, então, tudo bem. A senhora pretende sustentar. Senhora presidente, eu estou conhecendo e negando provimento ao apelo. Conhece e nega. Doutor, aguarda o primeiro voto? Eu estou acompanhando. Doutor Márcio. Abriu aqui. Não, não tem divergência não, estou Não tem acompanhando. divergência, não. Prevalece o voto na forma proposta pelo relator. Certo? Então, na verdade, o recurso do Estado de Minas Gerais não foi provido. Não foi provido, foi desprovido. Muito obrigada. Próximo. Não há outros advogados para esta sessão. Bonitinho. Eu fico lembrando das minhas filhas. Bonitinho. Não. Pois é, mas a Laura também não é mais, né? Primeiro processo. Acabou aqui? Não é? O meu acabou? Agora são as minhas. Acabou. Eu vou abrir o doutor Márcio. Ih, agora que vem. Vamos lá agora. Então, agora é o gabinete da doutora Maria Estela, não é isso? Sim, é a sessão de 14 horas e 38 minutos. É o doutor Márcio. Relator, doutor Márcio Zezebente. Doutora Mônica, esse processo Vai está chamar? no próximo Tá. Então, nesse aqui eu sou impedida e vou... Qual doutora... que é? É o 3 da pauta do doutor Márcio. Aparecida Lucília? Sim, doutora. É o processo número 10.052-37-2016. Inscrito para sustentação oral, doutor João Braulio Faria de Vilhena, pela segunda recorrente Aparecida Lucília de Andrade Costa. Já passou. Já falei. Só esperar aqui, porque... Eu que estou presidindo. Eu só já abri uma coisa. Ó. Relator é quem? Sou eu. O doutor Márcio com a palavra para a súmula. Eu vou só aguardar. Eu trouxe o voto. Deixa eu pegar. Porque o PJ não abriu? Eu tenho aqui. Não, mas eu tenho aqui. É o 3? É o 3.
Aparecida, não é isso? Sim. Aparecida e Federal. Eu estou conhecendo os recursos. No mérito, eu estou negando provimento ao recurso ordinário enviado pela reclamante e estou dando provimento ao apelo patronal para excluir a condenação do pagamento de indenização por dano moral arbitrada na origem de R$15 mil. O provimento do recurso da reclamada importa em improcedência dos pedidos, constituindo encargo da autora os honorários periciais e as custas processuais, das quais fica isenta, pois beneficiária da justiça gratuita, incidindo na espécie os termos da súmula 457 do TST e resolução 6610 do CSJT. Eu estou reduzindo os honorários periciais para R$1.000. E com relação àquele item, está sendo a primeira opção, né? Mas aí não constou nada aqui não, porque... inadequação da via eleita, Sim, né? Eu não coloquei nada. Tá, então tem que tirar. Eu estou de acordo com o relator. O doutor vai... Vai sustentar? Aqui a gente já espera o resultado, nós estamos aqui assistindo. Com a palavra, doutor João Braulio. Não, excelência, aqui o juízo natural de distribuição do tribunal, a gente já sabe o resultado que vai advir. Às vezes, né? Nem sempre. Embora que o caso aqui seja de uma moça que trabalhava em pé, toda a jornada de trabalho dela, é uma multinacional essa empresa, tem um faturamento, um capital de 500 milhões de autopeça, ela não tinha paradas para se assentar, não tinha bancos para se assentar e teve uma concausa de agravamento de varizes, que é uma doença muito ataca as senhoras. Então, por isso que o juiz, com base no laudo pericial, né, os fundamentos aí do ilustre relator, né, está afastando a conclusão pericial, os fundamentos da perita, que fez efetivamente o exame médico na autora, disse que efetivamente não era cumprida a norma da NR17. Ou seja, não tinha pauta e não tinha assento regular para o descanso. Por isso que houve o quê? O agravamento da doença. Não está dizendo que foi por culpa que criou-se o problema das varizes na reclamante, mas está dizendo que ela agravou a doença que ela tem e que efetivamente gerou um transtorno. O transtorno é ou não é passível de indenização? Vossa Excelência está entendendo que não, o juiz entendeu que sim, mas, né, a primeira justiça. Na verdade, o problema dela com varizes, né, ela era um problema de varizes, ainda que tivesse um nexo com causal, mas a questão de varizes não é por esse motivo. Né, um dos principais que foi apurado seria por uma gravidez dupla, e ela foi operada, chegou até a ser operada, há uma predisposição hereditária. Então, eu estou acompanhando o relator que está com a palavra para acrescentar. Eu queria só... o doutor está até indignado com a minha decisão. Não. Então, está me parecendo. A gente se conforma. Calma, eu posso falar, doutor? Não, está à vontade. Tá. Na verdade, a inicial, inclusive, ela relaciona 4 doenças. Ela fala que ela é audição, ela fala que a reclamante tinha problema de varize, tinha problema de coluna e tinha problema de esporão. A única coisa que foi encontrada foi a varize. Varize, eu, por exemplo, eu tenho varize. Eu fiz cirurgia de varize com 20 anos. É uma doença hereditária. O que o perito disse é que houve uma concausa. Agora, a concausa, no meu entender, não exclui a culpa. A empresa tem que ter culpa. E a própria reclamante falou que trabalhou lá durante 20 anos e nunca reclamou para nenhum médico. Ela fazia todo ano ela fazia o periódico e ela nunca reclamou de varizes, só depois que ela foi dispensada. Então, por isso é que eu estou excluindo essa indenização. Na verdade, aqui o doutor fez uma acusação, eu me senti acusado, de que sempre aqui o senhor sabe das decisões. Eu não sei se o senhor sabe das minhas decisões. Inclusive, eu venho pouco aqui na turma e sempre que eu vejo, eu voto de acordo com a minha consciência. Eu não tenho predisposição contra ninguém aqui, não.
Eu me senti meio ofendido pela postura do senhor. Não, mas não é o caso, não. Não é o caso, não é o caso disso, não. O senhor pode debater aí, dá licença, mas eu doutor tenho João educação. Bosco. Estou na presidência da turma, acho que não houve essa intenção do advogado. Mas eu me senti acho assim. que isso é... Não, pois é, então o advogado já pediu desculpa, tudo bem. Mas há os advogados que militam frequentemente na Justiça do Trabalho, eles normalmente já sabem a TV mesmo, não só nas varas como nas turmas, isso é óbvio. Então eles não acompanham a jurisprudência. Assim como na primeira turma também. Exatamente, não acompanham a jurisprudência, isso é natural. Seria um ET falar que não sabe. Sim, mas eu só estou dizendo que eu já dei votos aqui dando autorização. Acho que isso não é motivo para polêmica. Mas isso não é motivo para polêmica. Não, eu sei que não é motivo para polêmica. Eu só estou dizendo o seguinte, o doutor, antes de ouvir meu voto, falou que ele já sabia da decisão. Isso é que me eu também antecipei o meu. Antecipei, porque eu imaginei que até que ele estava pela outra parte, e por isso eu achei que nem isso tentar. Porque eu também já estava imaginando que ele estava divulgando para outra parte. Como eu, por uma questão de hábito. Jamais imaginar que ele estava aqui pela Aparecida. Eu não excluo todas as doenças aqui, não. Eu tenho doença aqui que eu estou dando moral, dando material. Eu não me senti ofendido, não. Acho que é natural a pessoa já prever um julgamento, seja na turma, seja na vara. Eu também, se cair um processo lá e alguém me perguntar, mais ou menos eu já costumo ver. Então é isso mesmo, mas isso é natural. Eu não fiquei ofendido, não, mas de qualquer maneira ele se desculpou e aí não há mais razão do senhor se sentir ofendido. Doutor Helder? Estou de acordo, senhora presidente. Então vai ser unanimidade, doutor João. Viu? Obrigado, viu? Boa tarde, desculpa novamente, mas não, absolutamente. Já com voto a senhora que eu fui manifestar. Eu sei. Mas eu manifestei, antecipei, porque achei que Vossa Excelência estava do outro... porque já também antevendo. Erradamente. Senhor presidente, eu não sou membro da turma, só para dizer ao doutor João Braulio, eu não me sinto ofendido por isso. Porque eu sempre costumo demarcar muito bem essas situações. Esta turma, ela, sem dúvida, ela julga diferente de todas as outras. Agora, quem acompanha, até mesmo o advogado reclamante, diuturnamente o trabalho dessa turma, aqui o que nós fazemos? Nós julgamos com racionalidade. Olhamos prova, distribuição de ônus de prova, conforme devemos observar. É diferente de outras turmas, onde se julga basicamente com base ideológica. Eu também não concordo com isso, não, doutor João. Mas eu também. Tá aí uma coisa que eu também não concordo. Já fui da primeira turma e sempre julguei na primeira turma com as provas dos autos. A primeira turma de Vossa Excelência era uma. Eu não sei, eu acho que a gente falar de turma assim, do sindical. Eu não concordo com isso. Eu acho que todas as turmas têm a obrigação de julgar os processos com base nas provas dos autos. Agora, é claro que o exame da prova. A pessoa não consegue ser tão, assim, um robô para examinar a prova. Então, há um olhar de cada um para a prova. Há um olhar de cada um para a prova. E há mesmo. Eu fiz uma hora ontem com o Breno, lá falando comigo, ele estava certo que ele ia aprender. Ontem ele ganhou por unanimidade. Porque a coisa está ficando difícil na Justiça do Trabalho. Não, vamos continuar. Vamos lá, eu vou viajar. Lá do exterior eu acompanhei o célebre julgamento do TST da semana passada. Mas você está de férias acompanhando o julgamento do TST? Pelo amor de Deus! Lá da Espanha, das horas itinere. Aí vem o ilustre ministro e diz o seguinte: olha, o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar, não pode, quem reduz direito, isso é papel do Legislativo. O Legislativo tem que fazer uma lei para reduzir direito. Mas, curiosamente, o Tribunal Superior do Trabalho pode criar direitos que não estão previstos em lei. Quer dizer, o voto, vocês sabem de quem? De um ministro conhecido nosso. Então, mas é o papel do Tribunal Superior. Com todo respeito, isso é um sofisma. Quer dizer, a Justiça do Trabalho, infelizmente, virou isso. Quer dizer, não se pode mais julgar com base em prova, pré-existência ou não de direito. Mas isso é uma tese. Isso aí é uma tese. Quem julga contra empregado é conservador, é neoliberal, é patronal. Por isso, porque aqui não há mais
Eu não estou me referindo à primeira, estou falando da Justiça do Trabalho de modo geral. A Justiça definiu isso. A reação de ministros que não deveriam reagir dessa maneira, uma proposta de reforma da legislação trabalhista, deixa muito claro o que o TST tem que haver com reforma. Isso é papel do Congresso Nacional. Mas o TST conhece a jurisprudência, conhece os problemas. O problema é esse. O TST acompanha isso no Agora eu Brasil. vou pegar a presidência. Vamos lá. Com o óculos dele. Vou pegar a presidência. Próximo, senhor secretário. Doutora Mônica, devolva a presidência. Obrigada, doutora Maria Laura. Vamos lá, próximo. É o 20 da pauta. Tá com ninguém, né? É o ROPS número 11. Tá encerrado o julgamento. Ele conhece o problema, não. Obrigada, doutora Maria Laura. Vamos lá, então, ao próximo. 20 Vamos lá. da pauta é o ROPS número 11, 086, 32, É 2015. do doutor Márcio também? Continua, Quer doutora. papelzinho? Acho que eu tenho aqui. Recorrente Túlio Lessa Limitada e recorrida Roseli Alves de Oliveira. Inscrito para sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente Túlio Lessa. 20 da pauta. Eu estou conhecendo do recurso ordinário a exceção da matéria reflexo das horas extras, por ausência de interesse recursal, que a sentença não deferiu o reflexo. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo para reduzir as horas extras para 40 minutos diários, do início do período imprescrito até 15/8 de 2011 e 20 minutos diários de 16/8 de 2011 a 16/8 de 2013. Estou mantendo o valor da condenação por ser ainda compatível. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Gente, eu estou aqui nesse processo. Nesse eu vou falar. Vai falar? Fale. Boa tarde. Não vai nem esperar, né? Presidente, demais componentes da turma. Essa questão aqui é questão de tempo antes, mas não é o caso do motorista. Mas a prova se baseou no depoimento de um motorista. E aqui nós estamos falando de um cobrador. Então, quer dizer, o que vale para o motorista, data vênia, não vale para o cobrador. Porque, tanto que o motorista, no depoimento dele, ele chega e fala, se o cobrador chegasse em cima da hora, sem a referida folga, ou seja, sem esse tempo antes, ele ficaria responsável por eventual diferença de caixa, já que não teria tempo de fazer a conferência prévia da referida roleta. Ou seja, a necessidade dele chegar, então, do cobrador, que é diferente do motorista, porque o motorista fala-se que ele tem que vistoriar o ônibus e tal. Mas o cobrador era para olhar a roleta. Você conferir um valor que está lá, a numeração de uma roleta lá, data vênia, não justifica nem os 25 antes que tinha sido dado, chegando a 50, nem os 40 que foram reduzidos. Data vênia, você conferir essa numeração da roleta lá, que foi a única coisa, no fundo, que demonstrou essa questão de ter que chegar antes, porque data vênia pegar romaneios e data vênia você pegar um romaneio e fazer uma checagem de um número numa roleta, isso aí, data vênia, não justificaria nunca ter que chegar 20 minutos antes e 20 minutos depois. 20 minutos antes e duas vezes, quando pegasse na dupla pegada também esses 20 minutos. Então, data vênia, o entendimento da primeira instância e da proposta de voto do relator, a questão aqui não tem como ser provida nesses termos. Repita-se, motorista e cobrador são situações distintas, não se comprovou efetivamente que o cobrador precisasse de chegar com essa antecedência de 20 minutos à frente para conferir uma roleta. Então, data vênia, do entendimento do relator e da sentença, entende que deveria ser dado provimento ao recurso da empresa para excluir esses minutos da condenação. Obrigado. A minha divergência é pequena. Já incorporei. Já incorporou? Tá. Tá. É o limite da inicial, né? É. Então não há divergência, estou de acordo. Doutor, Estou de acordo. também prevalece, então, doutor, a unanimidade. Ele está falando de cobrador. O cara era... Processo número 8 da pauta é o RO número 250, 22/2015. É inscrito para sustentação oral Dr. Flávio Carvalho Monteiro de Andrade, pela primeira recorrente Silvana Antunes Neves de Araújo. É o 10.250. 10.250, doutor Esse processo Márcio. é de quem, hein? Doutor Márcio Doutor ainda. Márcio. Márcio, ele Ainda. relator. Ele tem Estou- a palavra. Conhecendo os recursos,
à exceção da peça complementar apresentada pelo reclamante. E no mérito, eu estou dando provimento parcial ao apelo patronal para excluir da condenação o pagamento das multas do artigo 467 e 477 da CLT. E estou negando provimento ao recurso do reclamante, mantendo o valor da condenação porque é compatível. Tem pedido. Eu? É porque a sentença é minha. Ah, doutor Helder. Ah, tá. Tá. É esse gabinete que estava impedido. É o doutor Helder que está a registra do Ah, tá. gabinete. Doutor Márcio Maristela. Doutor, tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar a todos, 2 pontos aqui para a gente abordar da tribuna, sobre as horas extras e sobre a equiparação salarial do recurso da reclamante. Então, primeiramente, data vênia, a respeitável sentença não respeitou a cláusula convencional que estabelece que toda atividade realizada fora de sala de aula que não seja decorrente das turmas regulares do professor é sim uma atividade que deve ser remunerada com hora extra, pois somente as atividades regulares da disciplina do professor é que são remuneradas com o adicional extra-classe, conforme está disposto de forma expressa na convenção coletiva da categoria. E as horas extras aqui pleiteadas certamente não são decorrentes de turmas regulares, pois são participações em seminários, orientações de monografias, de trabalhos de complementação de curso, aulas nos cursos de pós-graduação dos réus, intervalos interjornada não cumpridos. Somando-se, então, a esse fato, nós temos ainda uma impugnação aos cartões de ponta exibidos pela reclamada, impugnação esta que foi acatada pela respeitável sentença, que declarou que os cartões são imprestáveis, ou seja, ao ônus da prova, no caso aqui, então, pendia para a reclamada, e ainda assim o pedido foi julgado improcedente. Então, são essas as razões, data vênia, que tornam aí devidas à pretensão da reclamante. Primeiro, que a própria convenção estabelece que esse tempo gasto por ela e comprovado pelas testemunhas, é bom que se reafirme, é sim atividade extraordinária, que deve ser paga não com o adicional extra-classe, mas como hora extra. A prova testemunhal sobre a realização dessas atividades, não registradas no ponto, a impugnação do ponto foi acolhida pela respeitável sentença e, misteriosamente, o pedido ainda foi julgado improcedente. Sobre a equiparação salarial também houve uma presunção equivocada na sentença, pois foi comprovado que paradigma e reclamante exerciam as mesmas funções e a testemunha disse que o paradigma, além de professor, era coordenador dos reclamados. Mas há disposição, tanto na convenção coletiva dos coordenadores, quanto na convenção coletiva dos professores, de que coordenadores são contratados por contratos distintos. Isso é um fato até público e notório aqui em Minas Gerais. Ou seja, a equiparação ficou sim provada, porque o cargo de coordenação não interfere no contrato de professor. E quanto ao cargo de professor, a testemunha atestou expressamente que os professores, assim como o reclamante paradigma, exerciam exatamente as mesmas funções. Então, o que se espera aqui é a reforma parcial da respeitável sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de equiparação e de horas extras. Alguma ponderação, doutor Márcio? Só a questão da equiparação, o próprio doutor esclarece da tribuna que o paradigma, em um determinado período, foi coordenador, e o reclamante era professor. E como a gente já, até em outro julgado aqui, chegamos a mencionar, a equiparação salarial, ela exige a identidade das funções desempenhadas pelo reclamante e pelo paradigma. Então, a prova oral, ela demonstrou que não havia essa identidade. E em relação à questão desta classe, a reclamante realmente não conseguiu demonstrar o pagamento dessas parcelas. E eu entendo que a sentença analisou adequadamente esses fatos, motivo pelo qual eu estou mantendo ela integralmente, nesse sentido. Doutora Maria Laura? Estou de acordo. Também acompanha. A unanimidade prevalece o voto na forma proposta pelo relator.